A graça e a paz, mensageiro de Deus. Aqui é o pastor Paulo Gregório, nesta super aula, onde eu vou ensinar, vou falar os 3 passos para preparar qualquer tipo de pregação. Nesta aula você irá saber como preparar pregações completas, com começo, meio e fim, que as pessoas irão compreender, irão acompanhar atentamente e se envolver com a pregação que vai estar marcando a vida delas. Então você também vai acompanhar nesta aula, vamos montar junto aqui um esboço real, um esboço legítimo, que você pode até pregar depois. Então você vai estar acompanhando a montagem desse esboço, desde o texto bíblico até a sua finalização, quando estará pronto para pregar. Justamente vamos estar aplicando na prática os 3 passos para preparo de uma pregação. Então você está percebendo o alto valor desta aula, desta super aula. Então é uma aula inédita que você não encontra em nenhum outro lugar. Dê toda a sua atenção. Desligue-se de tudo demais, que você esteja num local tranquilo, silencioso, sem interrupções, que você possa estar também com material de anotações, papel e caneta, e se desligue de tudo demais. Se você está no celular, dá um jeito de desativar. Pausa esse vídeo e desativa todas as notificações do seu celular para que ele não te incomode com essas notificações. Se você está no computador, então silencie o celular, entrega para sua esposa, para outra pessoa, para que você dê foco total nesta aula, tá ok? Então vamos lá. Quem sou eu? Bem, se você ainda não me conhece, eu sou o professor, pastor Paulo Gregório. Estou em atividades pastorais há mais de 30 anos, também já há muitos anos aí que estou lecionando, quase nesse mesmo período, estou lecionando teologia, dou aulas de teologia e também eu sou palestrante, eu dou aulas tanto presenciais, palestras, seminários, como também de maneira online, pela internet. Eu também sou autor do canal no YouTube Aulas para Pregação, com mais de 250 mil visualizações, e dos sites homilética.com.br e também do site pregaçãoexpositiva.com.br. Também eu tenho várias páginas, vários grupos no Facebook sobre pregação. Bem, vamos falar então sobre os 3 passos para elaborar qualquer tipo de pregação. Daqui a pouco eu vou estar dando detalhadamente uma super aula, vou estar ensinando os 3 passos para preparar uma pregação. Qualquer tipo de pregação, seja a pregação temática, textual ou expositiva. Então esses 3 passos são utilizados em qualquer tipo de pregação. Mas antes, eu quero falar sobre 3 grandes erros cometidos por quem tenta pregar, mas acaba falhando no púlpito. Por que essas pessoas se emocionam com a palavra de Deus, estudam a Bíblia, buscam a Deus em oração, buscam a palavra, como a gente costuma dizer, estuda, procura dicionários e comentários bíblicos, muitos até preparam um esboço, outros fazem algumas anotações porque não sabem fazer esboço, e de tal maneira que ele sente a presença de Deus, se emociona com a palavra, mas quando vai para o púlpito falha, não consegue desenvolver, não consegue se comunicar com a igreja fica sem reação e você acaba se perdendo e se atrapalhando e descendo do púlpito envergonhado por ter falhado quando você pensava que iria trazer uma mensagem poderosa. Então vamos ver quais são os 3 erros, né? Os 3 principais erros cometidos por quem tenta pregar, mas falha no púlpito. O primeiro erro é pensar que pregação é somente algo espiritual. Então é uma ideia que é difundida, principalmente no nosso meio pentecostal, que pregação é totalmente espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele ordenou a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2:15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto que é muito usado por nós em nossas igrejas, principalmente em consagrações de obreiros, e usa esse texto para orientar os obreiros, para exortar os obreiros, para qualificar, classificar quem é obreiro, quem não é obreiro. Então, olha só essa palavra que o Paulo usa a palavra maneja, verbo manejar.
e ele fala maneja bem ou maneja bem. Essa palavra no original, no grego, ela é uma palavra que expressa profissionalidade, tá? Não se escandaliza não, por favor. É palavra de Deus, são verdades profundas que estarei revelando aqui nesta aula, então não se escandalize. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo utiliza uma palavra profissional. Ele quer dizer, quem maneja bem a palavra da verdade tem que ter a mesma habilidade que um profissional tem, seja um lavrador, seja um tecelão, ou seja, a pessoa que sabe fazer bem a sua profissão. Então, nós podemos entender que a habilidade, ela não é recebida, não é em joelho, em oração que você vai receber a habilidade. Não, a habilidade ela é aprendida e ela é desenvolvida, como qualquer profissão. Então, o apóstolo Paulo está colocando essa palavra que se refere à profissão, está colocando essa mesma expressão para aquele que quer pregar, que quer interpretar, entender a palavra de Deus e pregar de maneira excelente. Então, ele tem que manejar bem, ou seja, não se escandaliza, tá? Mas o apóstolo Paulo está dizendo, literalmente, você tem que ser um profissional de Bíblia. Você tem que ser um profissional na palavra de Deus. Você não pode ser um amador. Você não pode tentar fazer de qualquer maneira. Você tem que se profissionalizar para que você não tenha do que se envergonhar. Que você seja um obreiro aprovado. Apresenta-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que seja profissional no manuseio da palavra de Deus, que seja profissional tanto na interpretação como também na explicação, na explanação, na pregação. Então, maneja bem a palavra da verdade é interpretar e pregar, é entender a Bíblia e passar para o povo a mensagem da palavra de Deus. Portanto, a pregação tem a parte espiritual, claro, não estou tirando isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, não trouxe as minhas palavras. Estou dizendo que além do espiritual, que é santificação, primeira coisa, o pregador tem que ser crente, o pregador tem que ter uma experiência com Deus, experiência da salvação, ele tem que ser um novo nascido, tem que ser transformado, isso é básico. Senão ele não vai ser um pregador, ele vai ser um discursador e vai falar um monte de heresia, porque ele não vai ter a revelação do Espírito Santo. Mas o pregador tem que ser crente, tem que ter a experiência com Deus, tem que ter uma vida em santificação. Ele tem que realmente buscar a Deus, porque ele quer se colocar diante de Deus como o quê? Como um instrumento nas mãos de Deus para transmitir a palavra. Essa é a parte espiritual que o pregador tem a obrigação. Não vou ensinar isso aqui porque você é muito bem instruído na sua igreja e você deve ter sido instruído também através do teu devocional, da tua busca de Deus. Então, não é esse o foco deste curso. O foco desse curso é ensinar você a pregar, você interpretar a palavra de Deus e pregar. Então, a pregação tem a parte espiritual da busca de Deus, mas aquilo que é desprezado tem também a parte humana. Vamos dizer com o apóstolo Paulo, usar a mesma palavra que o apóstolo Paulo utilizou. O pregador tem que ser profissional na Bíblia. Tem que saber interpretar e pregar com mestres. Ele tem que aprender com quem sabe. Ele tem que saber que interpretação e pregação existem regras, existem normas, existe a maneira certa de ser feita. Não é de qualquer maneira. Não é como alguém pensa, que é orar a Deus, ler um texto e orar a Deus e pedir que Deus revele. Não é assim que é feita a interpretação bíblica. O apóstolo Paulo deixou claro. Tem a maneira certa de fazer, tem a maneira profissional de ser feita a interpretação e ser pregada a palavra de Deus. Não como o amador, mas como aquele que tem a habilidade necessária de interpretar e pregar a palavra de Deus. E, portanto, ele precisa de quê? Ele precisa de mestres, ele precisa de aprender com quem sabe fazer, porque aquela pessoa também aprendeu com outra, e assim por diante. Então vamos lá. O próprio apóstolo Paulo, o ministério dele, ele alcançou o tamanho do ministério que ele teve devido ao preparo profissional que ele possuía. Ele era mestre da lei, e mestre da lei não era através da oração, da busca de Deus, de subir o monte, descer o monte, nada disso. O apóstolo Paulo ele tinha estudado com o mais alto mestre na lei que existia naqueles tempos em Jerusalém. Não vou saber se acredito que era em Jerusalém, que era Gamaliel. Tá? Salvo engano, Gamaliel estava em Jerusalém. Não tenho certeza agora para afirmar isso, me desculpe.
Mas isso pode ser feito rapidamente, vendo lá na palavra de Deus. Ok, lá em Atos. Mas ele aprendeu com o mais alto mestre que havia, Gamaliel. E você acha que esse estudo foi de graça? Você acha que Paulo, ou os pais de Paulo, não investiram financeiramente para ele obter, estudar no mais alto mestre considerado naqueles tempos? Então, houve um investimento financeiro, sim. E não somente ele era mestre da lei, mas ele também tinha formação na cultura grega e na cultura romana. E isso tudo custou dinheiro. Isso tudo foi investimento. Isso tudo foi aprendizado. Isso aprendeu com mestres. E por causa disso, ele tinha aquele grande conhecimento. Através desse grande conhecimento que ele tinha, ele pôde ter o alcance que teve o ministério dele, que foi maior do que todos os outros apóstolos. O governador Festo, quando Paulo estava sendo julgado, ele reconheceu esse grande conhecimento, essa formação cultural, essa formação universitária, vamos dizer assim, que Paulo possuía. E ele falou isso, Festo, em Atos 26 e 24. Ele disse, as muitas letras te enlouqueceram, Paulo. Paulo disse, não, eu estou em perfeito juízo. Então, Festo reconheceu que ele tinha muito conhecimento, tanto da lei judaica, da lei mosaica, como também da cultura greco-romana. Para poder se tornar o grande mestre do Novo Testamento, ele precisou se recolher durante 3 anos no deserto da Arábia. A gente pensa que Paulo, depois que foi visitado por Ananias, que ele estava ali cego, depois que teve a visão de Jesus na estrada de Damasco, e nós pensamos que quando ele, podemos julgar, né? Que quando ele recebeu a oração de Ananias, as escamas caíram dos olhos, ele partiu para pregar. E não foi nada disso. Ele mesmo fala, ele se recolheu durante 3 anos no deserto da Arábia. Para quê? Para revisar todo o seu conhecimento que ele tinha da lei perante a revelação que ele tinha tido agora do Senhor Jesus. Porque ele não considerava que Jesus era o Messias, ele considerava que os cristãos, aqueles que tinham se convertido a Jesus, os discípulos, ele considerava que eles estavam tremendamente errados, que era uma seita que precisava ser exterminada, ele como um judeu, que ele zelava pela lei, e foi assim que Jesus se manifestou para ele. Então, com esse conhecimento que ele tinha, que Jesus não era o Messias, e quando ele percebeu, quando Jesus se revelou para ele como o Messias, ele, eu tenho que rever tudo que eu sei da lei, porque eu aprendi que o Messias está para vir ainda. Então, ele foi 3 anos reestudando toda a lei e os profetas, o Pentateuco, né, os 5 livros de Moisés, estudou novamente também os Salmos, os livros dos profetas, Isaías, Jeremias. Ele reviu todo o seu conhecimento do Antigo Testamento perante essa nova revelação. 3 anos ele ficou nesse estudo. E claro, para ele ficar 3 anos somente se dedicando ao estudo, você teve o quê? Investimento financeiro. Ele precisou fazer investimento financeiro para poder se recolher e estar estudando novamente, reestudando toda a lei perante a revelação de Jesus. Então, todo esse preparo precisou de um alto investimento. Desde quando eu era jovem, que foi instruído por Gamaliel, depois toda a cultura que ele obteve, na cultura greco-romana, todo o conhecimento que ele obteve, depois esses 3 anos de recolhimento, tudo isso demandou o quê? Demandou dinheiro. Ele teve que fazer investimento financeiro, não foi de graça. Porque alguns confundem Mateus 10 e 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Alguns pensam que todo o mestre, todo o professor, ele precisa dar de graça o seu conhecimento que ele recebeu de graça. Isso não é verdade. Nós não recebemos nosso conhecimento de graça, nós investimos. O investimento que eu fiz para ter o conhecimento que eu tenho foi muito alto. Eu não vou falar aqui que vai escandalizar vocês, mas não somente eu. Os pastores que você admira, os grandes pregadores que você admira, tenha certeza, eles investiram muito dinheiro para ter o conhecimento que eles têm. Curai, agora, de graça recebeste, de graça dai, são os milagres de Jesus. Os milagres que nós podemos fazer em nome de Jesus, esses milagres nós não podemos cobrar. Só podemos dar de graça, porque realmente foi recebido de graça. De graça recebeste, de graça dai. O quê? Curar enfermo, limpar leproso, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Isso sim, recebemos de graça, temos que dar de graça. Agora, conhecimento, não. Você está muito errado se você pensa dessa maneira.
Portanto, para interpretar a Bíblia e para pregar para interpretar a Bíblia e para pregar, a pessoa, além do preparo espiritual, mais uma vez, não estou dizendo que não é necessário o preparo espiritual, não é muito necessário. O pregador tem obrigação maior ainda de buscar a Deus, ter vida íntima com Deus, ter santidade e ter tempo com Deus, em oração, em busca de Deus, para que ele possa estar diante da igreja. Mas além do preparo espiritual, também é necessário o preparo humano, como eu disse, o preparo profissional, que demanda o quê? Investimento financeiro, conforme Mateus 13, 44 e 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Foi Jesus que disse essa palavra, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha, aquele homem, ele achou um tesouro, e ele teve que fazer o quê? Para que aquele tesouro fosse dele, ele teve que comprar aquele campo, investiu, ele vendeu tudo quanto tinha. Olha o investimento que ele fez para que ele pudesse ter aquele tesouro. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Ou seja, para que você tenha boas pérolas, né? Se você quer ter um ministério de pregação muito bonito, muito lindo, muito eficaz, muito eficiente, pregar com graça, com unção, com conhecimento, com ousadia, pregar com fluência, pregar com desenvolvimento, pregar com envolvimento, marcar a vida das pessoas com a palavra de Deus, ou seja, você está procurando boas pérolas, então você tem que estar disposto também a investir o melhor que você puder investir para que você possa adquirir essas pérolas para o seu ministério. Obedeça ao conselho de Jesus e faça um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida, que é investir em seu ministério. A parábola dos talentos também, Mateus 25 e 16 diz, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou, olha a palavra, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Negociar envolve dinheiro, negociar é investimento, negociar é negócio, não é outra palavra, é negócio. A construção do tabernáculo e posteriormente do templo demandou entrega de dinheiro, tesouros e coisas preciosas para Deus, ou seja, o povo também investiu financeiramente para que pudesse ter o tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo no deserto, e posteriormente o templo do Senhor pudesse estar em Jerusalém, ou teve que o povo fazer o quê? Investimento financeiro. Então o tamanho do seu investimento, quanto você investir financeiramente no seu ministério, determina o valor que você dá ao seu chamado. Então, se você não dá valor nenhum para o teu chamado, você não está disposto a investir financeiramente para o teu chamado. Agora, se você dá valor, então você está disposto a fazer os seus melhores investimentos para o teu chamado. Porque, como disse Mateus 25 e 16, aquele que recebeu 5 talentos, ele negociou com eles. Ele investiu, ele teve que envolver dinheiro para transformar em outros, adquirir novos talentos. Então, tem pessoas que julgam mais importante investir em bens materiais, em coisas perecíveis, do que investir no chamado de Deus na vida dele. Isso quer dizer que dá mais valor para as coisas perecíveis, para as coisas que só têm aparência, mas que tudo passa, em vez de investir no chamado dele, que é algo eterno, e que demanda o quê? Demanda uma recompensa eterna. E as vidas, né, principalmente o seguinte, as almas que ele vai ganhar para Jesus, que não tem preço, vale mais que o mundo inteiro, e as vidas que ele vai edificar através de uma pregação bem efetuada, uma pregação que você profissionalmente, você se especializou em preparar aquela pregação, entender a Bíblia, te arrancar tesouros profundos da Bíblia, entregar para a igreja, você pode livrar muitas almas do inferno. Isso não tem preço, vale a pena. Pequeno investimento que se faz em conhecimento, em adquirir o conhecimento, a habilidade para interpretar a Bíblia e para pregar, não tem comparação com o retorno que há espiritual desse pequeno investimento que é feito. Bem, falei do primeiro erro, né? Agora vamos falar do segundo erro. O primeiro erro é pensar que pregação é só espiritual. Não, pregação tem a parte humana, que o apóstolo Paulo chama de profissional. E o segundo erro é pensar que o Espírito Santo irá dar tudo que precisa falar na hora que a pessoa estiver pregando. Esse erro é bem paralelo com aquele outro, de você abrir a Bíblia e pedir para que Deus te revele aquela passagem. Não é assim que funciona. Aliás,
foi através dessa forma errada de tentar interpretar a Bíblia que muitas heresias têm sido feitas, muitas heresias têm sido espalhadas e continuam sendo produzidas no meio das igrejas por pessoas que dizem que receberam uma revelação espiritual sobre um texto e não é nada daquilo. Elas torcem a palavra de Deus e acabam ensinando o erro, levando o povo ao erro. E muitos fazem isso para tirar proveito próprio. Torce a palavra de Deus para tirar proveito próprio. Então não é assim que interpreta a Bíblia. Se interpreta a Bíblia através das regras da hermenêutica, da forma correta de poder entender a palavra de Deus, interpretar aquele texto bíblico e retirar as verdades da palavra de Deus para aplicar na vida das pessoas. Então, pensar que o Espírito Santo vai dar tudo na hora de pregar. Então não preciso me preparar, eu vou para o púlpito e Deus vai encher minha boca, como Jeremias, abre a tua boca que te encherei. São coisas totalmente diferentes. Jeremias não era um pregador, Jeremias era um profeta. Então, essas pessoas se baseiam equivocadamente, de uma maneira errada, em Lucas 12, 11 e 12. O que é? Não saber interpretar a Bíblia e ensinar coisa errada. Lucas 12, 11 e 12 diz: E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Veja bem, não é para se preparar quando a pessoa estiver presa. Quando vos conduzir às sinagogas, aos magistrados e potestades, ou seja, quando vocês forem presos por amor a Cristo, por causa do Evangelho, não precisa se preocupar na vossa defesa, vocês não precisam se preocupar na defesa que vocês terão que fazer, porque na mesma hora o Espírito vai dar as palavras para vocês se defenderem. Foi aquilo que aconteceu com Estevão, quando ele foi interrogado e ele foi cheio do Espírito Santo e ele trouxe um dos maiores discursos da Bíblia, apologéticos, e que mostra desde lá do Gênesis até a atualidade, provando que Jesus é o Messias. Isso foi o quê? Primeira coisa, ele tinha esse conhecimento, ele tinha aprendido isso. Então o Espírito Santo fez o quê? Lembrou para ele e deu para ele aquela condição de ele trazer aquele argumento, aquele discurso maravilhoso. Então, não se preparar para pregar quando estiver preso. Resumo é esse. De outra maneira, você precisa se preparar para pregar. Como já vimos, Paulo ensinou que a pregação tem que ser feita com habilidade profissional, ou seja, deve ser preparada. Quem vai para o púlpito apenas com uma vaga ideia do que irá falar, acreditando que receberá a mensagem na hora, está se arriscando a passar vergonha em frente da igreja. E outra coisa, nós podemos constatar que quem sempre faz isso, nunca se prepara, mas vai, como a gente fala, isso aí na verdade é pregar de improviso, não é pregar pelo Espírito Santo, é pregar de improviso. Ele está improvisando ali coisas, palavras soltas e vai atirando para a igreja. O que acontece? Quem faz isso, não importa onde ele lê na Bíblia, você pode pegar a gravação das pregações dele do último ano, por exemplo, você vai perceber que ele sempre prega a mesma coisa. Ele nunca se aprofunda na palavra de Deus, ele sempre prega a mesma coisa. Por quê? Porque ele está fazendo da maneira errada. A pregação tem que ser preparada com carinho, tem que se mergulhar na palavra de Deus, tem que se aprofundar na palavra de Deus para tirar tesouros escondidos da palavra de Deus. Terceiro grande erro, confundir anotações com esboço. Sim, anotações não são esboço. Tem gente que fala, eu já faço esboço. Quando eu vou ver, não é nada de esboço. São anotações que ele faz enquanto está pregando. Notas aleatórias, ou seja, enquanto ele vai estudando, vão surgindo pensamentos, enquanto ele está estudando a Bíblia, vão surgindo pensamentos, ele vai fazendo anotações ali. E tem alguns que nem fazem anotações, eles somente vão marcando a referência bíblica. E quando chega na hora, é claro, ele não vai se lembrar. E outra coisa, aquelas anotações fazem sentido na cabeça dele, mas quando chega na hora de pregar, não estão em ordem. Não tem uma ideia central, não tem um desenvolvimento. Por causa disso, são notas aleatórias que fazem uma confusão que a igreja não vai jamais compreender o que ele quer dizer. Esboço não, esboço é uma sequência, ou seja, é uma coisa em ordem, de ideias organizadas e alinhadas em torno de uma única ideia central, com começo, meio e fim, com objetividade e propósito. Quando a pessoa prepara uma pregação da maneira correta, ela sabe o que ela quer com aquela pregação, por que ela vai pregar aquilo, qual a reação que ela espera que a igreja tenha,
qual a atitude que ele quer que a igreja tenha em relação àquela palavra, ele sabe por onde ele vai começar, por onde ele vai passar e aonde ele vai chegar com aquela pregação. Não é chegar sem saber, ter uma vaga noção do que vai falar, não. Ele sabe exatamente tudo o que ele vai pregar. Tem um objetivo, tem clareza, tem um propósito naquela pregação. E o esboço é o quê? É o roteiro da pregação. É o resumo do que iremos falar, que contém a essência da pregação, que é resumido, mas contém a essência, ou seja, justamente as partes principais da pregação que estão lá naquele esboço, de tal maneira que eu vou saber, na hora que estiver pregando, eu vou saber justamente o que eu vou falar em cada etapa da pregação. Quem vai para o púlpito apenas com anotações, geralmente suas pregações não têm clareza, nem objetividade, nem uma linha de pensamento, e por isso se perdem, se esquecem e se atrapalham diante da igreja, passam vergonha. Então, eu tenho falado aqui, revelado os 3 grandes erros cometidos por quem tenta pregar, mas falha. Primeiro, pensar que pregação é só espiritual. Segundo, pensar que o Espírito Santo dará a mensagem na hora. E terceiro, pensar que anotações são esboços. Vamos agora falar sobre os 3 passos para preparar qualquer tipo de pregação. Se você tem um certo conhecimento, esse modelo serve para preparar tanto mensagens temáticas, sermões temáticos, sermões textuais e sermões expositivos. Esses 3 passos são essenciais. Vamos para o primeiro passo? O primeiro passo é elaborar o tema. Vamos fazer isso juntos na prática para ficar mais fácil, tá? Para você visualizar como que faz isso. Temos aqui o texto de Mateus 8, do 5 ao 10 e depois o 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Através de um processo de interpretação bíblica, eu retiro algumas lições dessa passagem bíblica. Então aqui tem um processo que nesta aula não tem como eu demonstrar. Mas eu utilizo esse processo, lembra? Tem que ser interpretar a Bíblia tem que ser de forma profissional, tem que ter habilidade, tem que ter o conhecimento das técnicas, tem que aprender com quem sabe e colocar em prática. Então, tem que ter habilidade para interpretar a Bíblia. Então, eu retiro algumas lições dessa passagem bíblica. Por exemplo, eu retiro a lição: o homem, para alcançar o favor de Deus, deve se humilhar ante ele, se despojar de toda a autoridade humana. A segunda lição que eu tiro: o homem, para obter misericórdia de Deus, deve ser misericordioso, pois os desalmados e cruéis não obtêm misericórdia. E a terceira lição, o terceiro princípio que eu retiro desse texto: o homem, para obter o milagre de Deus, deve crer no poder absoluto do Senhor Jesus, pois quando crê, ele vê a glória de Deus. Não sabe como que eu retirei essas verdades do texto? Pois você então irá aprender comigo no passo a passo como interpretar o texto bíblico e retirar lições para as suas pregações, para que você possa fazer esse mesmo processo e de um texto bíblico você retirar lições para aplicar nas suas pregações. E a partir desses princípios bíblicos, então eu formulo o tema de minha pregação. E eu formulo esse tema: 3 atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. Olha só que tema forte, que tema atrativo, que tema que me dá a ideia central da mensagem, que tema que eu consigo desenvolver com facilidade. Então, são todas essas características do tema bem feito, do tema verdadeiro, do tema homilético. Ele determina a linha de pensamento, ele é fácil de desenvolver, ele chama a atenção da igreja, ele prepara a igreja para receber a mensagem. Então, 3 atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. E eu tenho certeza que até você agora que está assistindo esta aula, despertou em você a curiosidade de saber quais são essas atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. Estou certo? E também não sabe elaborar tema como esse? Fique tranquilo, tem muita gente que fala tantas coisas sobre tema que não é tema. Tem muita gente pegando coisas que não são tema, e por isso ele tem dificuldade, a mensagem dele não tem uma linha de pensamento, a mensagem dele é confusa, porque tem muita gente confundindo o assunto,
com um título e pensando que é tema. Não, tema é assim, ó. O tema, ele determina exatamente por onde que você vai caminhar dentro da sua pregação. Então, você não sabe elaborar temas como esse, fique tranquilo, pois você irá aprender comigo. É uma fórmula simples, elogiada até por um doutor, por um mestre em teologia, que na faculdade dele, ele não aprendeu essa fórmula, eu passei para essa fórmula, e ele mesmo, como pastor, já há algum tempo, e como formação que ele tinha teológica, essa fórmula abriu tremendamente, facilitou tremendamente para ele o processo de preparar pregações e de comunicar essas mensagens para a igreja. E até ele viciou a igreja em temas que, de tal maneira que, se alguém chega, ele convida alguém e não usa um tema verdadeiro, a igreja já percebe e os irmãos vão reclamar com ele que, olha, não traz pessoas assim não, porque ele não sabe pregar, nós preferimos que o senhor pregue. Então, essa fórmula é muito simples, muito fácil, que vai fazer você elaborar verdadeiros temas homiléticos. Então, aprenda comigo uma fórmula simples e você vai se tornar especialista em elaborar temas fortes como esse e atraentes. Você vai elaborar temas como esse na sua mente, até quando estiver ouvindo uma palavra, ouvindo uma leitura bíblica, ouvindo um louvor, e você vai formar temas na sua mente. Então você vai ter muita facilidade, quando estiver estudando a Bíblia, preparando uma pregação, para formular não um, mas vários temas, e você escolher o melhor tema para você aplicar na sua pregação. Segundo passo, desenvolver o tema. É diferente de elaborar o tema, tá? Eu vou repetir? Não. Eu falei em elaborar o tema e agora estou falando em desenvolver o tema. Desenvolver o tema é fazer a explanação da pregação. É explicar o tema, é exemplificar o tema, é aplicar o tema através de sua pregação. Nada comum na prática, né? Então vamos lá. Eu vou desenvolver o meu tema utilizando aquelas lições bíblicas, lembra as lições que eu retirei? Então eu vou utilizar aquelas mesmas lições para desenvolver o meu tema. Eu já encontrei essas ideias na própria passagem. Não estou tirando da minha cartola como mágico. Não, isso aí não estou tirando da minha cabeça. Eu tirei da passagem, do texto bíblico que eu estou usando na igreja. Eu vou pregar minha mensagem e vou sair daquela passagem? Não. Esse é o tipo de pregação que eu posso dizer que é a mensagem textual, pregação textual, que ela se baseia no texto. Então eu não vou retirar ideias de outro lugar, as ideias estão todas ali. Não estou fabricando doutrina, não. As doutrinas, os ensinamentos estão todos naquela passagem. Então eu vou desenvolver meu tema utilizando aquelas lições bíblicas que eu encontrei na passagem. O tema, 3 atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. Primeira atitude, você deve se humilhar ante o Senhor Jesus. Segunda atitude, você deve ser misericordioso. E terceira atitude, você deve crer que o Senhor Jesus é totalmente capaz de realizar esse milagre. Você percebe que eu estou usando os mesmos princípios que eu retirei da palavra de Deus, do texto? Eu interpretando a Bíblia, usando o processo de interpretação, eu retirei. O homem, para alcançar o favor de Deus, deve se humilhar ante ele, se despojar de toda a autoridade humana. O homem, para obter misericórdia de Deus, deve ser misericordioso, pois os desalmados e cruéis não obtêm misericórdia. O homem, para obter o milagre de Deus, deve crer no poder absoluto do Senhor Jesus, pois quando crê, ele vê a glória de Deus. E veja só, não é exatamente isso que estou utilizando no desenvolvimento da minha pregação? 3 atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. Você deve se humilhar ante o Senhor Jesus, você deve ser misericordioso e você deve crer que o Senhor Jesus é totalmente capaz de realizar este milagre. Agora vamos para o terceiro passo, formatar a pregação, dar o formato de pregação. Como eu disse, anotações não são esboço, são ideias aleatórias, soltas. É uma coxa de retalho que vai trazer na pregação e ninguém vai entender. Não podemos nem chamar isso de pregação direito, tá? Agora, vou formatar minha pregação, vou dar ela um formato, as características da pregação, um começo, um meio e fim, uma lógica, um objetivo, uma coerência, um propósito. Então, vou formatar como pregação aquilo que eu já tirei. E já está, pela própria maneira de eu formar essa pregação, ela já está saindo no formato de pregação, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Sim. Formatar a pregação. Agora que eu já tenho os pontos da minha pregação, ou seja, a mensagem já está dividida, ela não está dividida aqui. Primeiro ponto, deve se humilhar. Segundo ponto, deve ser misericordioso. Terceiro ponto, deve crer que o Senhor Jesus é totalmente capaz. Então a mensagem já está dividida dentro de uma sequência.
estão todas interligadas, não são ideias soltas. Tudo está relacionado com o quê? Com as atitudes para viver o milagre. Então, ela já está pontuada, ela já está aqui dividida. Após eu dividir a mensagem, então, para facilitar a minha explanação, eu preciso formatar com uma pregação, eu preciso elaborar a abertura da minha pregação e preciso elaborar o fechamento da minha pregação. Porque quando a gente entra direto na pregação, a gente confunde a igreja. Até a gente conseguir trazer a igreja para entender o que a gente está fazendo, então já vamos perder tempo e com isso a igreja pode se dispersar e você, vendo a igreja que não está com você, se perder. Agora, quando você faz a abertura, você já faz a igreja entender o que você vai fazer, sobre o que você vai falar, você já desperta a curiosidade e a atenção da igreja, então você tem certeza que a igreja vai seguir com você. Então eu tenho que fazer a abertura e depois, é claro, que preciso fazer um fechamento. Tem muita gente que traz uma mensagem maravilhosa, mas não faz fechamento. Ele senta pensando, está faltando alguma coisa, a igreja fica surpresa, mas por que ele parou? Porque faltou o fechamento, faltou a conclusão da sua pregação. Então, eu elaboro primeiro o fechamento, tá certo? Não elaboro a introdução. Na preparação, primeiro eu elaboro o fechamento, a conclusão. E eu elaboro esse fechamento para a minha pregação. Se humilhe aos pés do Senhor Jesus, seja um crente misericordioso, creia no poder do Senhor Jesus, que certamente você obterá o milagre que tanto precisa. Então, aqui já está um fechamento forte. Estou fazendo uma recapitulação, tá certo? Humilhar, misericórdia e crer. Então, eu já estou fazendo uma recapitulação do que eu preguei. E já estou dando uma ordem para ele. Já estou dando um objetivo, um propósito para a minha pregação. Então, faça esses 3 procedimentos e você irá viver o milagre que tanto precisa. Eu estou dando o quê? Eu estou dando uma receita para que o crente possa viver o seu milagre. Então isso já é o quê? É um ensinamento, é uma orientação. Estou doutrinando a igreja sobre o procedimento para que eles possam viver o milagre de Deus na vida deles. Não sabe como é que eu fiz essa conclusão forte e impactante? Fique tranquilo, não tirei da cartola. Existem regras, existem técnicas para que eu possa fazer uma conclusão dessa maneira. E você vai aprender comigo, tá? No passo a passo, uma fórmula simples para elaborar conclusões marcantes como essa. E agora, elaborar o quê? A abertura da minha pregação. Então, a abertura que eu elaborei é esta. Nesta noite, irei revelar o que você deve fazer para obter o milagre de Deus em sua vida. É uma forma de eu abrir a pregação que já mostro para a igreja sobre o que eu quero falar. Já vou estar trazendo, despertando a atenção, o interesse da igreja, a curiosidade da igreja, porque eu estou falando uma coisa que interessa para a igreja. Eu vou revelar o que você deve fazer para obter o milagre de Deus em sua vida. Então, as pessoas vão prestar atenção em mim. Elas querem saber o que eu vou falar. Eu já estou prendendo a atenção delas para a minha pregação. Então você irá aprender comigo também como fazer aberturas fortes, aberturas atraentes, aberturas magnéticas como essa, que irão prender a atenção da igreja logo nos primeiros minutos da sua pregação. Depois eu finalizo a minha pregação em um esboço de fácil leitura. Tem gente que faz o esboço de tal jeito que nem ele consegue ler. E como é que ele vai, durante a pregação, claro que ele vai se atrapalhar, ele vai ter que parar para se localizar no esboço, isso dá um mal-estar para ele, dá um mal-estar para a igreja, dá impaciência na igreja. Então o esboço não é amontoado de frases que estão ali dispostas num papel que você não consegue ler no púlpito. Você tem que ter o esboço num layout de fácil leitura, de que seja objetivo, que seja claro, que você possa somente batendo o olho no teu esboço, você já se localiza, já se lembra o que você iria falar em seguida e você dá sequência praticamente sem parar a sua pregação. A igreja, praticamente, poucos vão perceber que você está seguindo o esboço. Pode ter certeza que os pregadores que você admira e que você pensa que estão pregando de cor, preste mais atenção. E se você senta no púlpito, você vai saber que eles estão usando esboço. Como eu já sentei atrás de muitos grandes pregadores, eu percebo, né, sentado no púlpito, nas igrejas que se costumam sentar-se, os obreiros ficam no púlpito, né? Eu já sentei atrás de grandes pregadores que estavam pregando e eu percebi claramente que eles estavam usando o esboço, tá? Então não pense que aquilo ele recebeu na hora e muito menos que ele está pregando de cor, tá? Tem muita gente que fala para mim, pastor, eu quero aprender a decorar, a citar. Olha, eu não decoro passagens, eu não cito passagens, eu uso esboço e leio a Bíblia, porque eu não tenho essa facilidade de decorar passagens, de citar pregações de cor, tá? Claro que se eu me dedicar a isso eu vou conseguir, mas eu não quero. Eu me acostumei já a ler na Bíblia e usar o esboço, todas as minhas anotações que estão ali. Não prego de cor.
Que tal esse passo a passo então? Pera um pouquinho, tá aqui. Vou passar a mostrar para você como é que ficou, né? Como é que ficou o nosso esboço. Tá aqui. Na parte de cima aqui que eu vou sublinhar, aqui é a abertura da sua pregação, né? O que você deve fazer para obter o milagre de Deus em sua vida. Meus irmãos, nessa noite eu vou falar sobre o que você deve fazer para obter o milagre de Deus em sua vida. Estou fazendo a abertura, a igreja já chama atenção. Eu quero fazer a leitura, convido vocês para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 10 e depois o versículo 13. Eu vou fazer a leitura e depois eu anuncio. Nessa noite eu quero pregar sobre 3 atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. E automaticamente a igreja já está comigo desde o que eu fiz o anúncio da pregação. Quando eu anunciar o tema, a igreja vai estar mais ainda fixada em mim. Eles vão querer saber quais são essas 3 atitudes que fazem eles viver o milagre. E eles vão me acompanhar quando eu citar, né, cada um desses pontos. Claro que aqui está resumidamente, mas eu tenho condições de pregar 40 minutos nesse esboço pela minha prática, pela minha experiência, claro. Mas é claro que eu desenvolver mais esse esboço. Eu vou colocar aqui mais algum de cada uma dessas divisões aqui, a 1, a 2 e a 3, cada uma delas eu vou colocar mais umas 2 ou 3 subdivisões. Eu vou colocar mais um texto bíblico aqui em cada divisão principal para me dar mais conteúdo para a minha pregação. Senão, eu não vou ter texto, não vou ter conteúdo para pregar durante os 40 minutos. Mas eu coloco textos de apoio em cada uma dessas divisões principais, aí eu vou ter conteúdo suficiente para pregar aqui durante 40 minutos ou mais. Então eu desenvolvo a explanação aqui nesses 3 pontos, né, que são baseados no tema. 3 atitudes que você deve ter para viver o milagre de Deus. Você deve se humilhar ante o Senhor Jesus, você deve ser misericordioso, você deve crer que o Senhor Jesus é totalmente capaz de realizar esse milagre. Então entenda que em cada um desses pontos eu vou pregar pelo menos 5 a 10 minutos. Aí depois eu vou fazer o fechamento, a conclusão. Meus irmãos, baseado naquilo que nós estudamos nessa noite, que aprendemos na palavra de Deus, então você se humilhe aos pés do Senhor Jesus. Seja um crente misericordioso, creia no poder do Senhor Jesus, que certamente você obterá o milagre que tanto precisa. Amém? Então é assim que eu finalizo a minha pregação de uma maneira forte e certamente que eles vão permanecer com essas lições na sua mente durante a semana e alguns deles vão ficar com essas lições durante toda a sua vida. Então, que tal esse passo a passo que eu fiz aqui, desde o texto bíblico até a pregação pronta para pregar, em um esboço completo, um layout claro, objetivo claro e conciso. Percebe que aqui nesse esboço tem tudo que eu preciso, todos os pontos, né? Claro que eu vou preencher com mais alguma coisa, mas já dá para pregar aqui, tá? Se eu posso pregar aqui 15 minutos do jeito que está, de 15 a 20 minutos. Eu posso agora colocar mais conteúdo e pregar durante 40 minutos ou mais. Mas aqui tem tudo que eu preciso. Aqui tem a abertura, aqui tem o texto base, aqui tem o tema, aqui tem os 3 pontos da mensagem e aqui tem a conclusão. É só eu desenvolver durante a minha pregação. E percebe que com um esboço que está com essa clareza, com essa facilidade de leitura, eu não vou me perder no esboço. É a minha prática que eu tenho. Eu estou pregando, eu bato os olhos do esboço, e eu já sei onde eu estou, já lembro o que eu vou falar, sem precisar interromper, ficar procurando no papel onde é que está o meu esboço. E geralmente o esboço agora estou colocando no meu celular. Então, que tal esse passo a passo que eu fiz aqui? Quer aprender como fazer isso? Do texto até o esboço? De uma maneira detalhada, no passo a passo? Você quer aprender comigo? Então, com a sua permissão, você me permite que eu apresente o meu curso de pregação, método fácil e rápido? Então, se você continua comigo é porque você me dá a permissão. Obrigado. Então vamos lá. O curso de pregação, método fácil e rápido, ele tem os 3 passos para elaborar qualquer tipo de sermão, tá certo? Vou utilizar esses 3 passos que eu utilizei aqui para montar esse esboço. Eu vou te ensinar como você faz ele de uma forma detalhada, de uma forma descomplicada, de uma forma simplificada, através de fórmulas, através de perguntas, através de dicas que eu vou te dar, para que você possa rapidamente montar esse esboço. Esse esboço eu montei aqui durante o preparo dessa aula. Foi uma questão, vamos dizer assim, de meia hora talvez, que eu levei para montar esse esboço. Então, eu vou te ensinar. Esse curso de pregação, método fácil e rápido, ele tem 3 módulos. Cada módulo é dedicado a te ensinar um dos pontos, um dos passos do preparo da pregação. O primeiro módulo, elaborar o tema. O segundo módulo, desenvolver o tema. E o terceiro módulo, formatar como pregação. Como eu disse, essa base você utiliza para preparar qualquer tipo de sermão, temático, textual, expositivo.
Esse curso eu vou te ensinar através de videoaulas gravadas. Se são videoaulas gravadas, você assiste no seu celular, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, na sua Smart TV, em qualquer lugar que tenha conexão estável à internet. Você assiste vídeo no YouTube e você pode assistir às aulas. Essas aulas não vão estar abertas no YouTube, é claro, vão estar numa plataforma que é o Nutror, e nessa plataforma você acessa com login e senha. E lá você vai ter todas as videoaulas, você também vai ter todas as apostilas em PDF que você pode baixar para o teu celular, para o teu notebook, para o teu computador, para o teu tablet, ou você pode imprimir em papel também, encadernar, fazer uma apostila física, e depois que você fizer todo o curso, você vai ganhar um lindo certificado em PDF. O curso de pregação, ele também, você além de ganhar as videoaulas, as apostilas e o certificado, você também vai ganhar 3 bônus. O e-book Como Interpretar a Bíblia. Sim, vou te ensinar como você interpreta a Bíblia de uma maneira fácil e rápida. 4 passos para você interpretar um texto bíblico. O valor desse e-book é R$17. O segundo, na verdade, o interpretar a Bíblia não é R$17, não. Na verdade, ele é R$47. Segundo, o e-book Como Perder o Medo de Pregar, ou seja, como perder o medo de falar em público. Muitos falam comigo, pastor, eu tenho vergonha, não sei me colocar na frente das pessoas. Então, eu vou te dar dicas para que você saiba como se portar, como você se preparar e como você vencer esse medo de pregar, de falar em público. Eu era uma criança, um adolescente extremamente tímido porque uma criança tímida, tá? E um menino tímido. Porque eu tinha vergonha até de atender telefone, para você ver como que era o grau da minha timidez. Também e por causa de coisas que eu aprendi, claro, eu fui me desenvolvendo e hoje eu falo diante de 1000 pessoas, prego tranquilamente, sem problema algum. Então eu vou te dar essas dicas de como você perder o medo de falar em público, o medo de pregar. E o terceiro bônus é o e-book Como Falar Bem. Dicas de oratória, de aprimoramento da tua dicção, para que você fale de maneira que as pessoas te compreendam, para que você saiba se portar no púlpito, você ter a postura correta de um orador. Então, você vai aprender todas essas orientações dentro desse e-book Como Falar Bem. Então, o valor total do curso mais os bônus, então, na verdade, aqui não são 88, né? Porque eu errei o primeiro e-book, ele não é 17, é 47. Então, aumenta mais R$30, então é 108, tá certo? O valor do curso mais o bônus, R$108. Mas na promoção desse vídeo, você vai investir, lembra que eu falei de investimento no seu ministério? Esse investimento é ridículo, tá? De tão pequeno que é. 11 parcelas de R$5,06 pelo cartão de crédito, ou 47 à vista por cartão de crédito, Pix ou boleto. Então, um curso com todos esses recursos, com esses bônus, é um investimento ridículo em que você vai fazer, que vai mudar tremendamente a tua forma de pregar. Pode ter certeza que esse curso vai te levar a um nível dos melhores pregadores. Então, apenas 47 à vista, cartão de crédito, Pix ou boleto. Você quer parcelar no cartão de crédito até 11 de R$5,06. Então faça isso. Outra coisa, eu te dou a garantia de que você vai aproveitar o curso. Se você não gostar por qualquer motivo, não precisa falar comigo. Você diretamente no Eduz, que é a plataforma de pagamento, você entra lá, você tem 30 dias para experimentar. Se você não gostar, você entra no Eduz, com 2 ou 3 cliques, você já faz uma reversão, você já tem o teu reembolso do seu dinheiro, tá? Então, clique no botão abaixo, aproveite essa promoção exclusiva, na minha garantia de 30 dias, experimente por um mês. Se não gostar, pode cancelar e receber o seu dinheiro de volta, e você ainda vai ficar com os e-books de bônus, tá? As videoaulas não, você vai perder, mas os e-books que são teus, você vai baixar, são teus, tá bom? Então clique no botão abaixo, aproveite essa promoção exclusiva para os alunos do treinamento, pregadores excelentes. Faça isso e nós nos encontraremos nas videoaulas através do seu computador, tablet ou celular. E principalmente eu quero me encontrar um dia contigo, pelo Zoom, né? Um encontro virtual, para receber o seu depoimento de como as suas pregações mudaram através desse curso. Então, faça isso. Adquira o curso, que é em videoaulas gravadas, assiste de qualquer horário, quantas vezes você quiser. Você vai ter acesso de 6 meses para esse curso, tá? Mas você pode fazer esse curso no final de semana. E você vai ter as apostilas em PDF, e vai ter o certificado em PDF após fazer todas as aulas.
E depois, e além disso, ao adquirir o curso, você também está ganhando esses 3 bônus. O e-book Como Interpretar a Bíblia, R$ 47,00. O e-book Como Perder o Medo de Pregar, R$ 17,00. O e-book Como Falar Bem, R$ 17,00. Faça isso, clique no botão abaixo, entra no curso e você vai ver que esse pequeno investimento vai trazer um retorno maravilhoso para a tua vida. Assim, eu me despeço agradecendo a tua atenção. Um grande abraço. Deus te abençoe.